Olá, eu sou a Vânia, tô aqui para mais um vídeo nessa nossa jornada de quarentena, que já nem é mais quarentena, né? Já passou dos 40 dias faz tempo, de isolamento social. Nós precisamos reconhecer que a dor faz parte da vida. Mas quando o nosso ego, ele tá no comando e ele sempre vai querer se sentir seguro, ou seja, ter algo que ele consegue, na verdade, visualizar uma permanência, uma constância, algo linear que não faz parte da vida, mas é o que o nosso ego tenta fazer o tempo inteiro. É isso que vai gerar o sofrimento, porque dor e sofrimento são coisas diferentes, né? A gente pode muito bem passar por uma dor, mas a forma como a gente vai lidar com ela é isso que vai gerar sofrimento ou não. Então, ao reconhecermos essa diferença e que o nosso ego, se ele estiver no controle, ele sempre vai tentar ter, né, enfim, o controle da situação e ter tudo aquilo que a gente já falou em diversos vídeos aqui. Quando a gente descobre isso e a gente tem essa consciência, automaticamente a gente consegue abrir mão. E aí tem uma brecha pra gente tirar esse ego do controle. O que eu quero dizer com tudo isso que eu disse até agora é que somos nós que geramos o nosso próprio sofrimento na vida. Eu sei que é difícil escutar isso, mas não é pra você escutar isso com culpa, e sim compreendendo que o nosso ego sempre tentando nos defender, nos proteger. Ele faz aquilo que ele acha que é o melhor pra gente, ele não faz isso com uma intenção negativa, muito pelo contrário. Mas nesse processo, a dor, ela na verdade se transforma em um sofrimento, e aí vira algo muito ruim, algo muito pesado. No vídeo anterior, eu vou pedir pra Gabi colocar de repente algum link em algum lugar aqui pra você acessar se você não viu. A gente falou sobre os pensamentos obsessivos em relação às soluções de problemas que geram uma ansiedade dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre o sofrimento que é gerado pelo desejo e não pela solução dos problemas. Tem uma frase do Osho que ele diz que o desejo, ele é uma necessidade que enlouqueceu. E se a gente for pensar, a gente vive numa era do desejo. E isso se torna uma grande tortura, porque nós começamos a criar necessidades e obsessões em torno de uma realidade que muitas vezes é inalcançável. Não por serem impossíveis, mas porque o desejo, esse desejo que eu tô dizendo, que é do ego, ele sempre vem carregado de fantasias e expectativas muito rígidas em relação à realidade que nós devemos sustentar. Ou então que é uma realidade que vai nos sustentar, né? Não é somos nós que sustentamos essa realidade, a gente sempre faz esse processo inverso. É essa realidade que vai nos sustentar. Então a gente só vai existir se for por este caminho, por este meio. Senão, eu não existo, senão, enfim, eu não consigo viver. E é esse o sofrimento, é essa necessidade de controle que é gerada. E com isso, além do medo, né, que nasce junto com o desejo, a gente vai viver em um estado de culpa permanente, né? Voltando às cobranças sociais, aquilo que a gente escuta desde sempre, desde que a gente se reconhece como um ser pensante. A sociedade emite o tempo inteiro a mensagem de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida, por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente é. Ou seja, se a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, que é um desejo criado pelo nosso ego, a culpa é nossa. É porque nós não fizemos isso da forma correta. E aí isso vai gerar um fracasso, uma sensação de fracasso por um erro nosso. Pior ainda, porque a gente até consegue sustentar alguns erros e tal, mas não quando é um erro por nossa culpa. Então nós criamos um grande emaranhado de pseudo-verdades, de crenças que nos mobilizam na busca de uma realidade que não passa de uma ilusão. E assim a gente se frustra constantemente, gerando esse sofrimento. Então a gente se mantém na dor de uma forma obsessiva, de uma forma muito maior do que é realmente. Para a gente estar livre desse sofrimento, a gente precisa então se ver livre desse desejo do ego. Então isso não significa também que a gente não pode ter querer. A gente tem muitos quereres na vida e esse vídeo, ele é muito pelo contrário, ele incentiva você a ter quereres que sejam pela alma e não desejos que vêm do ego. Então muitas vezes a gente cria, né, essas necessidades que não são reais, que não são nossas. Então o querer de verdade, ele não vem com uma ilusão rígida, cheia de expectativas, porque ela se adapta de acordo com os seus sentimentos. Por exemplo, isso já deve ter acontecido com você, de você querer tanto uma coisa porque aquilo te fez muito bem em um momento da tua vida. E por você
você querer uma permanência, por você não, pelo teu ego desejar essa permanência, você quer sentir aquilo novamente, gera então uma obsessão dentro de um querer, dentro de uma realidade que você teve ou então que você acha que você precisa, porque às vezes não é nem que você já teve isso, mas vem de um desejo futuro, né, de uma concretização, de uma realização. E aí você fica tão obsessivo naquilo que isso vai gerar um sofrimento, isso gera uma angústia, que se você não tiver aquilo, dá a sensação de que você não existe. Ou seja, o objetivo principal, que era teu bem-estar, que era a tua realização, era a tua felicidade, é uma leveza, na verdade ela deixa de existir ali. E você cria então um objeto de desejo ali com uma rigidez, buscando um sentimento que você já perdeu. A partir do momento que você cria esse desejo pelo ego e você se movimenta com todas as suas forças para conquistar aquilo, e isso vira uma obsessão, o objetivo principal, o querer principal, ele já passou, ele já não está mais ali. Então, quando você se vê preso, né, constantemente em um desejo, você precisa avaliar, opa, o que é isso? Qual o porquê que eu quero isso? Se é para me fazer bem e isso não está me fazendo bem, então por que eu quero? Então, reavaliar os seus desejos faz parte de um processo de autoconhecimento, de uma vida que tem um sentido, de uma vida que é regido pela alma e não pelo nosso ego, né? Que é regido pelo seu self, pela sua verdade interna, né? Pelo seu eu, que não tem regras, que não tem formato, ele só é. Porque o real motivo das nossas buscas, da nossa criação dos quereres, ele sempre é por um bem-estar, por uma sensação de felicidade dentro dessa jornada. E se esse caminho, porque a gente às vezes esquece do caminho, né? E se esse caminho, ele não tá gerando essa sensação, a gente precisa sim questionar o objetivo de tudo isso. O que você tem gerado junto com esse desejo? Se for sofrimento, eu sugiro que você repense ou abandone, né, esse desejo junto com a necessidade do ego e encontre a real necessidade da sua alma, do seu self. Então, esse é o recado desse vídeo. Você pode sim se livrar do sofrimento se você estiver disposto a abandonar essas necessidades de verdade, construídas com base num ideal, numa fantasia e não na realidade. O caminho, ele é importante, tão importante quanto a chegada. Então é isso, um super beijo e espero vê-los na próxima semana.